Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui dando continuidade a esse nosso trabalho de gravação de palestras, gravação de estudos que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como vocês sabem, em todos os trabalhos aqui da nossa casa, nós sempre começamos com uma prece. Portanto, eu convido a todos para que, nesse momento, acalmem as suas mentes, o seu coração, fechem os seus olhos e me acompanhe nessa prece para que a gente possa fazer, em alguns momentos do nosso dia, da nossa vida, a religação com o nosso Pai, para que possamos encontrar o caminho mais adequado para o nosso equilíbrio e o entendimento, às vezes, das passagens do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Como vocês sabem, aqui na nossa casa, nós sempre vamos interpretar o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus através da ótica espírita. Então vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos nossos guias espirituais e aos espíritos protetores, auxiliares, nos trabalhos de trazer o Evangelho do nosso Mestre até todos nós. Felizes por esse momento, felizes por essa oportunidade de poder estudar as lições passadas pelo nosso Mestre, é que em nome de todos aqui presentes dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo em seu nome, Pai amado, que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Bom, podemos abrir os nossos olhos, né? E como eu falei, a nossa casa, ela se propôs a fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo online. Isso começou no período da pandemia, em que nós tivemos a casa fechada e a gente continuou fazendo alguns trabalhos, levando um pouquinho de conforto, de orientação, aquele momento tão difícil para todos nós de nossas vidas. E aí depois nós começamos a fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 20 e vamos ver uma passagem de uma parábola dos trabalhadores da vinha, né? Mas antes da gente começar, como eu falei, a nossa casa ela tem essa proposta, a proposta do esclarecimento. Inclusive nós temos como máxima aqui, o conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos um tratamento espiritual, que nós chamamos de tratamento espiritual, composto por 24 palestras iniciais. Essas 24 palestras iniciais, elas são temas muito relevantes, temas da nossa vida no mundo aqui, material. Nós vamos falar de reencarnação, vamos falar de casamento, de família, de lei do progresso, de lei de causa e efeito, de reencarnação. São temas fabulosos e são 24 temas iniciais. Depois dessa primeira etapa do nosso tratamento, nós temos uma segunda etapa, que é a etapa que a gente chama de evangelho-terapia, em que nós vamos estudar as máximas de Jesus e as suas parábolas, né? Também são 24 o total de temas que a gente vai abordar, sendo que faz parte do tratamento 16. Quer dizer, então, que se nós juntarmos as 24 palestras iniciais com mais as 16 da evangelho-terapia, perfazem um total de 40 semanas. 40 semanas é o período de uma gestação humana. Ou seja, nós estamos renascendo. Eu considero esse tratamento aqui da casa como um curso, como um aprendizado de desenvolvimento humano. Estou aqui na casa já faz 27 anos e eu me recordo, de como eu cheguei e como a gente começa a entender um pouco melhor esse projeto que foi criado pelo nosso Pai, que é o projeto Vida e o projeto de crescimento de cada um de nós. E a possibilidade que todos nós teremos, durante as muitas encarnações, para aprendermos as suas leis. E Jesus, através
daqueles 3 anos de vida pública, dos 30 até os 33 anos, ele não veio aqui para dizer palavras de efeito, né? Mas sim para trazer o quê? As leis do nosso Pai, que são as leis que regulam tudo, desde o universo total, né? Do macro até o micro, até as nossas existências em planos, em planetas como a nossa querida Terra. A lei é a mesma, a lei não se modifica. Então nós temos sempre que, quando vamos fazer uma abordagem, uma leitura, fazer uma reflexão em cima daqueles contos, daquelas palavras, daquelas máximas ditas por Jesus, nós temos que procurar entender qual é a lei que ele está querendo dizer para a gente, que regula tudo. O que é que ele está querendo dizer, né? Quais são as lições de ética e de moralidade, para que a gente possa encontrar o que nós chamamos de felicidade plena. Esse foi o grande objetivo trazido por Jesus através do seu evangelho aqui, para que a gente pudesse entender. Tem uma passagem no evangelho de Jesus que é fantástica, que é o primeiro sermão que ele faz, que é o Sermão do Monte, em que ele traz aquelas bem-aventuranças, porque na época é até uma mensagem psicografada não, transcrita, né? Por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e que ele relata que Jesus, observando a ideia do que eles estavam fazendo, do que seria a implantação do reino do Evangelho aqui no plano terrestre, eles não estavam entendendo ainda muito o que era. Aí Jesus os reúne e faz o primeiro sermão. E as bem-aventuranças de Jesus começam, né, ao desenvolvimento das nossas virtudes. E a primeira de todas elas que Jesus coloca é: bem-aventurados os pobres em espírito, pois é deles o reino do céu. É a humildade. Sem humildade, nós não vamos conseguir conquistar as outras virtudes. E nessa passagem do Evangelho, que eu vou ler para vocês, ele relata mais uma vez. Lógico que se nós fôssemos estudar todo o conteúdo do que consta nessa passagem, nessa parábola, nessa belíssima história que ele nos passa, nós levaríamos vários dias para fazer várias interpretações para o entendimento mais amplo ainda dessa passagem. Mas nós temos um tempo curto e vamos pegar aquela parte principal dessa passagem. E eu vou relembrar o que consta nessa passagem, em que nós vamos estudar: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. À primeira vista a gente toma um choque. Eu tomei um choque quando eu comecei a ver, e eu posso dizer a vocês que por várias vezes eu fiquei lendo essa passagem para tentar encontrar uma resposta para aquilo tudo. Aí eu fui procurar outros palestrantes que falavam, um daqui, outro dali, outro daquilo dali, e tirei, lógico também, daquilo que você vai aprendendo, tirei algumas lições que eu acho que são básicas nessa passagem que nós vamos encontrar aqui, que é uma passagem que está no capítulo de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, que diz assim, e o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, as enviou a vinha. Aí é a hora da gente começar a tentar interpretar. Que ele diz assim: acertei com esses trabalhadores e enviei a vinha para que eles ganhem um salário, ou seja, um denário, que era aquilo que se colocava na época, um denário. E ele aí saiu. Saindo à terceira hora, tendo visto outros que estavam na praça, sem nada fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. Ele já não combinou valor de salário nenhum. Se pagarei a vocês o que eu achar que for razoável.
E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª hora e na 9ª hora. E naquela época é interessante, nós não tínhamos o relógio, né, na época de Jesus, então era o relógio que é solar, lunar, vendo a claridade do dia e da noite para entender esse círculo de 24 horas, né? E aí saiu na última hora e fez a mesma coisa. E tendo saído na 10ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada fazer e lhe disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disse-lhe: por que ninguém... Aí eles disseram: por que ninguém nos aliciou, nos convidou para trabalhar? E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. E aí mandou ir trabalhar. À tarde, sendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência, ou seja, tinha alguém que tinha incumbência dos seus negócios. Aí a gente já começa a tentar descobrir, né? Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde o último até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando na 10ª hora, foram chamados em primeiro lugar. Aqueles que estavam lá no finalzinho foram chamados. E depois eles chamam os últimos, né, para pagar. Aí a gente começa a ter as verdadeiras interpretações, né? E aí no final... ele diz assim, né? Mas aquele que chegou por último, né? Ele chegou e ficou perguntando, né? E achou que não era razoável o pagamento que ele estava fazendo. E aí ficou chateado. Aí ele diz assim: tomai o que vos pertence, por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Todas as vezes eu tenho por hábito isso. Todas as vezes que eu vou fazer uma interpretação, seja de uma máxima, seja de uma parábola, seja de um momento de uma cura de Jesus, eu procuro sempre ver as simbologias, as metáforas, e a experiência da criatura com o Criador. E nessa passagem nós vamos encontrar muita simbologia e metáfora, né? A primeira metáfora é: o reino dos céus é semelhante a uma vinha. É uma metáfora, né? Depois ele continua, e o pai de família. Aí a gente fica imaginando assim, quem seria o pai de família, né? Na realidade é Deus, o dono do universo, Deus. O encarregado, que está lá na passagem. Quem é o encarregado do nosso planeta Terra? Que nós temos a certeza que é o governador espiritual desse planeta, Jesus. A vinha é a terra, o local que todos nós estamos aqui para trabalhar. E os trabalhadores somos nós, espíritos encarnados que estamos aqui. Então, se nós analisarmos e olharmos essa passagem ao pé da letra, nós vamos achar que há uma injustiça nisso. Então a gente tem que transcender a esse entendimento. E a gente começa a observar que na hora em que o encarregado vai fazer o pagamento, ele inverte a posição. Ele chama os últimos, dá ele um denário, e depois começa a chamar os outros. Aí aquele que estava lá no final da fila, né, que começou a trabalhar cedo, né, que possivelmente trabalhou em volta de 12 horas, imaginou assim: bom, se ele está pagando aquele que começou já no finalzinho, um denário, e para mim, então ele vai pagar 12 denários. E quando ele chega lá, na hora de receber o seu denário, ele fica extremamente chateado e revoltado. O que significa isso? Aqueles últimos são aquelas almas com inveja, né? Os invejosos, que às vezes não estão satisfeitos só com o que é dele, está preocupado com que o outro se prejudique. E aí o senhor da vinha, né, diz assim para ele: por que você está reclamando? Eu não convencionei com você que pagaria pelo dia do trabalho? Foi o único ali naquela passagem que ele diz assim: eu convencionei com você a lhe dar um denário pelo seu trabalho. Então, não estou cometendo nenhuma injustiça com você, eu combinei isso.
Você está achando ruim comigo porque eu sou bom, mas não me é lícito fazer aquilo que é meu, que me pertence? Aí vem, depois disso tudo, o grande experimento dessa mensagem de Jesus, né? Porque perante o universo e perante as leis do nosso Pai, todos nós temos o mesmo valor. E perante as leis, principalmente as reencarnações, aqueles que se consideram superiores a tudo, terão pela própria lei o entendimento que deverão se humildar, baixar aquela arrogância, aquela prepotência que tem, ou achar que eles têm muito mais valor do que os outros, e diminuir, porque a lei vai fazer isso, trazê-los para o mesmo lugar de todos. E eu me recordo, quando eu estou estudando essa passagem, eu me lembro de uma história de um amigo, ele já desencarnou, inclusive, mas a gente conversava e ele me dizia assim, que ele sofreu um acidente de automóvel, foi socorrido, foi levado a um hospital, ele era espírita, aquele espírita muito conhecedor das obras, né? Tinha tudo na ponta da língua, as lições lá do Livro dos Espíritos, ele sabia de cor todas elas, era um palestrante, ele era um instrutor de vários estudos de livros espíritas, e aí quando ele sofre esse acidente, ele perde a consciência naquele momento, quando ele desperta, ele está no hospital. E nesse hospital, um silêncio profundo, luzes ao redor. E ele diz assim, eu acho que eu desencarnei, né? Porque o espírita sabe, né? Ele diz, pô, como eu estou aqui, eu acho que eu desencarnei. E aí passa uma enfermeira, assim ao longe, ele convida a enfermeira, chamou a enfermeira, enfermeira, por gentileza, eu estou em nosso lar? Ela disse, não, senhor, o senhor está no Souza Aguiar. Ou seja, é aquele que acha, é muito espírita tem isso, né? Ele acha que quando ele desencarnar, porque eu sou espírita, eu já conquistei muita coisa, então eu tenho o direito a ir para nosso lar. Aí é hora de ir lá para o final da fila de novo e começar tudo de novo. Em compensação, aqueles que chegaram por último e trabalharam, mas ganharam o mesmo valor, o que significa? São aquelas almas com a baixa autoestima. Você vê que no finalzinho tem aquele que diz, mas ninguém quis nos aliciar para trabalhar, ninguém acha que nós temos valor nenhum. São as próprias pessoas que não se dão valor. E a própria lei vai ensiná-los também a se elevarem. Porque todos nós, diante das leis do nosso Pai, somos iguais, temos o mesmo valor, temos as mesmas, se a gente pode chamar de recompensas, devido ao nosso trabalho. Nós não somos diferentes em nada no universo e ninguém no universo é diferente. Todos nós somos iguais, todos nós temos o mesmo valor para Deus e assim é que aquele que se acha acima de todos, que se acha que já tem muita coisa conquistada, pela lei de causa e efeito, ele vai aprender que o conhecimento dele é muito pequeno diante de tudo que nós ainda temos que aprender. E aí terá que aprender pela própria lei, como eu falei, se voltar, né, passar pela lei de causa e efeito, entendendo os seus comportamentos e chegando ao nível de que todos nós, e aqueles que estão embaixo, serão elevados também. Serão através das próprias reencarnações aprendendo a valorizar a vida, aprendendo a valorizar o que ele é, a sua essência, que é a essência divina, mas não porque nós somos superiores. Ninguém nas leis de Deus é superior ao outro. Todos nós temos o mesmo valor. Todos nós temos o mesmo amor do nosso Pai. O nosso Pai nos ama da mesma forma, independente das nossas ações ainda muito equivocadas, que muitos de nós ainda temos. Mas Ele nos ama da mesma forma. Da mesma forma que Ele amou o seu Filho, como alguns costumam dizer, Ele nos ama também, da mesma forma. E eu me recordo ainda, fazendo o estudo desse tema, desse momento,
de dois personagens que nós espíritas conhecemos tão bem, né? O Públio Lentulus, que hoje a gente conhece, né? Como Emmanuel, na época senador romano, de poder, de glória, de fortuna, de riqueza, se achando superior a tudo, e Lívia, a sua esposa, ambos trabalhando na vinha. Lívia, quando passa para o outro lado, se você não conhece a história de Lívia, né? Lívia acaba sendo comida pelos leões porque ela ia ver as pregações de Jesus e ela é pega, porque naquela hora os cristãos estavam sendo perseguidos, e ela é pega e ela estava com a roupa da escrava, né? Da sua serva, da qual era muito amiga dela, e ela tinha trocado a roupa para que ninguém a reconhecesse como uma patrícia, e a sua serva estava com a roupa de Lívia, que era a roupa de uma patrícia, e aí Lívia é levada, é comida pelos leões, e chega ao plano espiritual. E Lívia se surpreende e diz assim: como é belo esse local, e quanto é miserável e mesquinho a conquista que os homens querem fazer do mundo terreno. Não que isso seja condenável, nós estamos aqui nesse plano para vivermos, e isso tudo são ferramentas de trabalho, de trabalhar na vinha, que o Pai nos oferece para o trabalho. A gente precisa de ferramentas. Para trabalhar numa vinha, você precisa de ferramentas. E são as ferramentas que o Pai nos oferece, não para sermos só nossos, mas para que a gente possa conquistá-los, mantê-los e multiplicar eles. Essa é a ideia de passar mais adiante. E sabemos que, ao sairmos daqui, vamos deixar todos esses instrumentos aí. Não nos pertence. O que pertence é aquilo que eu fiz com tudo isso que eu conquistei, seja no conhecimento da doutrina espírita, seja nos recursos materiais que eu tive. O que é que eu fiz com tudo isso que eu tive como ferramenta? Eu os ganhei de graça, às vezes. Eu os mantive e eu os multipliquei e levei adiante. Então, essa é a ideia. E aí a gente conhece o mesmo que naquele mesmo momento tomou conhecimento de Jesus, o Públio Lentulus. E olha quantos séculos depois ele passou até entender, passou até como um escravo, as suas muitas encarnações. Nós temos outros livros, né, de Emmanuel que relata as suas múltiplas reencarnações, a chegar, depois de muitos e muitos séculos, a chegar a um guia espiritual, o mentor espiritual do próprio Chico Xavier, quando esteve aqui na Terra. Então, a lição que está contida nessa passagem: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É que a gente entenda que todos nós temos o mesmo valor diante do nosso Pai. Todos nós somos irmãos, pertencemos à mesma família e precisamos nos dar as mãos e compreender. E quando você estiver numa condição acima, que você se coloque para servir. Foi isso que Jesus, uma vez, inclusive, com Salomé, mãe de Tiago e de João. Salomé chega perto de Jesus e diz assim: mestre, quando você estiver na glória do nosso Pai, você pode colocar um dos meus filhos à sua direita e outro à sua esquerda? E Jesus diz assim para ela: isso não me pertence, Salomé. Mas será que eles estão preparados para beber, né, desse amargo que eu vou beber, desse fel que eu vou beber? Mas isso não me pertence. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Salomé, para que fique uma lição para todos nós. Ele era um ser espiritual, muito maior do que todos nós. Ele disse assim: o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas veio para servir. Outra belíssima lição deixada por Jesus. Todas as vezes em que nós formos pegar qualquer passagem do Evangelho de Jesus, seja no Antigo Testamento, nos 4 Evangelhos, procuremos sempre
a simbologia e transcender além da vida material, transcender além de tudo que nós estamos habituados, esse pequeno círculo que é o momento vivido na Terra, para transcender e entender uma compreensão muito mais abrangente, que é o objetivo de todos nós. O nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, pois todos nós chegaremos ao futuro de sermos espíritos perfeitos. Então, meus irmãos, fica uma reflexão para todos nós do nosso encontro de hoje, que possamos sempre tirar boas lições, de viver nesse mundo, como eu falei, pregando dentro, seja dentro da sua religião, dentro dos movimentos onde você esteja, aprendendo esse grande plano de nos tornarmos seres humanos, verdadeiramente seres humanos, para que possamos viver em plena felicidade. A plena felicidade não é a felicidade das coisas, mas é a felicidade interior. O reino dos céus é semelhante ao trabalhador de uma vinha ou a uma vinha. Então fica uma reflexão para todos nós. Vamos agora então fazer uma prece de encerramento em agradecimento pela oportunidade que tivemos de fazer essa interpretação do Evangelho do nosso Mestre Jesus através da parábola dos trabalhadores da vinha. Vamos fechar então os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai a oportunidade que nos dá de retornar ao final da fila para recomeçar tudo de novo e chegarmos a um nível de entendimento para que possamos, através da humildade, da compreensão, encontrarmos o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. Então, felizes pela oportunidade, Pai. Felizes pelo momento, felizes pelas lições passadas pelo nosso Mestre Jesus. É que em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo, em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado esses estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Um abraço a todos, sejam muito felizes e fiquem com Deus. Até um próximo encontro.